Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? De volta com o nosso Ana Conecta Podcast, o primeiro episódio do ano. Eu sou a Ana Rosa Marco Arthur, criadora desse espaço de trocas, de histórias inspiradoras que passam e vão passar por aqui, para que a gente tenha muita inspiração, aprendizado, dicas, insights, né? Porque é sobre isso. Convido a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse encontro. Hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial, a Patrícia Rocha, vai falar aqui da jornada dela, vai apresentar essa jornada, né, Patrícia? E a Patrícia vem falar de um tema muito interessante, que permeia a jornada dela. Patrícia tem uma história ampla, consistente em RH, e é muito importante ouvir atentamente o que a gente vai trocar aqui em termos de ideias, em termos de conhecer a experiência da Patrícia e muito mais do que isso. Quais são os principais pontos de vista, as principais recomendações que a Patrícia traz para a gente? Vamos nos inspirar com a Patrícia? Então, Patrícia, quero te agradecer. Que honra ter você aqui nesse encontro. É um encontro que está sendo combinado há um tempo, né? Pois é. Mas tudo acontece no seu tempo certo. Com certeza. E a gente tem aqui você abrindo, né, nesse fevereiro, o primeiro episódio do Ana Conecta Podcast, com chave de ouro. Então, seja muito bem-vinda, tá, Patrícia? Obrigada, Ana. Antes de qualquer coisa, quero te agradecer por esse gentil convite, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha experiência e compartilhar tudo aquilo que eu aprendi e acumulei ao longo de 27 anos trabalhando em recursos humanos. Maravilhoso. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, a gente começa, Patrícia, primeiro agradecendo a sua participação. Aqui nós temos um propósito, uma missão, que é a de trazer informações relevantes, trazer conteúdo importante para as pessoas conhecerem, a partir de histórias inspiradoras como a sua, ideias, caminhos que podem inspirar os próprios, né, caminhos dessas pessoas. Então, quem é a Patrícia? Pela Patrícia, né? Vamos começar com essa introdução. Pergunta profunda. A gente poderia falar aqui horas para eu te dizer quem é a Patrícia de fato. Perfeito. Mas, assim, eu sou psicóloga de formação, tá? Ao longo dos anos, eu fui me especializando cada vez mais em gestão de pessoas. E hoje a gente tem que falar numa gestão estratégica de pessoas, né? Tive a oportunidade de fazer algumas formações em coaching, e outras tantas especializações em liderança, em inovação. Isso tudo me habilitou a entregar um trabalho que eu considero de qualidade. Por isso, eu fiquei 27 anos na mesma empresa, embora eu tenha trabalhado na minha vida profissional durante 37 anos. Mas que é a jornada como um completa, todo, né? Exatamente. Mas em RH, especificamente, durante 27 anos. Muito bom. Tá? Muito bom. Então, assim, bem resumidamente, essa é a minha apresentação. Eu preciso falar que, atualmente, além de estar colocando todo o meu conhecimento ao dispor das pessoas, dos clientes, eu também sou psicóloga clínica. Então, também estou atuando como psicóloga clínica, resgatando algo que eu já fiz lá no passado. E acho que também muito pertinente nesse momento que a gente está vivendo, onde as questões de saúde mental estão sendo muito discutidas e muitas pessoas estão precisando de suporte nesse sentido. Perfeito. Ótimo. Então, vamos entrar um pouco nessa jornada para ouvir de você como que a Patrícia, como que chegou a oportunidade de migrar para um RH, de iniciar no RH. Como que tudo começou, Patrícia? Pois é, interessante que eu decidi fazer psicologia. Na época que eu optei, a psicologia era uma carreira nova, com cerca de 10 anos de existência. As pessoas falavam, psicologia, coitada, vai morrer de fome, não vai fazer nada. As pessoas tinham pena de mim. Bom, mas eu insisti, achei que aquela era a minha vocação, e tenho certeza hoje de que era. E
o que ocorreu? Eu acabei a universidade e logo em seguida eu não consegui me colocar em nenhuma posição como psicóloga. Eu não queria de cara atuar na clínica, porque me achava não o suficientemente experiente para dar suporte às pessoas. E aí eu comecei a atuar como assistente executiva em multinacionais. Até que chegou Que bacana, que experiência. E aí chegou um momento em que se abriu uma vaga como assistente de um diretor de recursos humanos. Eu falei, opa, é a minha oportunidade de me aproximar de uma área que você já tinha muito interesse, né? E aí isso aconteceu em 1997. Eu comecei como assistente e tive a possibilidade de desenvolver toda uma carreira em recursos humanos, passando por várias posições, de analista, especialista, até chegar à gestora de RH. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque no momento em que eu fui promovida a gestora, eu entendia perfeitamente qual era o caminho daquelas pessoas que faziam parte da minha equipe. Quais eram as dores, quais eram as dificuldades, qual era o tipo de suporte que eles precisavam. Então, eu tinha esse lado empático de entender exatamente o que é construir uma carreira em RH. Muito bom, muito bom. E iniciada essa história, essa aproximação do RH, né? Eu queria te ouvir um pouco dessa jornada. São 27 anos, né? Que você até fez uma comunicação recente, né? De o final de um ciclo, que está começando um outro. A gente vai falar disso, né, Patrícia? Mas desses 27 anos nessa jornada, queria te perguntar aqui para a gente compartilhar quais foram as coisas mais bacanas, quais foram os principais aprendizados que você leva com maior carinho desse ciclo e os principais desafios, Patrícia? Bom, quando eu comecei, eu acho que eu não tinha a menor noção de todos os caminhos que iam se abrir diante de mim trabalhando num departamento de recursos humanos. Me interessou na época trabalhar com pessoas, porque eu sou apaixonada por pessoas. E aí eu fui descobrindo que a gente não tem rotina. Às vezes você se programa o seu dia, bom, hoje eu vou chegar, vou fazer isso, e você acaba de chegar e alguém vem te procurar com uma questão, com um problema, com uma dificuldade, você para tudo para ouvir aquela pessoa Perfeito. E poder encaminhar aquela situação. Para muitas pessoas isso pode parecer, nossa, que chato, está quebrando a minha rotina, está quebrando a minha agenda. Para mim, sempre me deu prazer. Não é porque eu gosto de ver as pessoas sofrendo, mas eu acho que se eu posso colocar algo na vida daquela pessoa que vai ajudá-la a continuar caminhando, isso me encanta. Então, assim, essa falta de rotina no RH sempre me encantou. Sem falar que, assim, são vários subsistemas de RH. Sim, sim. E eu praticamente trabalhei em todos, né? Então, trabalhei com recrutamento e seleção, com treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, coach de carreiras, programas diversos de aprendizes, estagiários, trabalhei muito com expatriados. Então, assim, uma diversidade incrível, múltiplas possibilidades e muita oportunidade de aprendizagem o tempo inteiro. Isso também me estimulou a estar sempre estudando. Perfeito. Sempre me atualizando. Porque quando a gente fala assim, poxa, 27 anos na mesma empresa, parece que eu estava acomodada, né? Mas eu tive a sorte de ir trabalhar numa empresa que estava em pleno crescimento e que a cada 4 anos eu tinha um novo gestor que vinha do exterior. Então, é como se a cada 4 anos eu recomeçasse numa nova empresa, entre aspas, né? Porque vinha um novo gestor, com novas ideias, com novos desafios. Então, eu ia me apresentar, mostrar a ele o que eu já tinha feito e o que eu poderia fazer a partir dali. E um ponto importante aí nesses ciclos que se abrem e se fecham, né? Com os novos gestores que você recebia a cada 4 anos, né? A adaptabilidade. Sim. Isso, para mim, é uma chave. Quando a gente fala
do ponto de vista da empregabilidade, muitas pessoas me perguntam, né, Patrícia? Empregabilidade, para mim, é encontrar uma ótima oportunidade de trabalho, onde eu me sinta realizado, onde eu contribua, né? Mas é mais que isso, a gente sabe, né, Patrícia? Pegando a tua fala e te dando gancho aí para o teu comentário, é o que você fala, é como a gente se adapta para a gente, inclusive, não só entrar numa empresa, mas se manter nela e crescer. Pois Né? é. Então, eu vejo isso claramente, porque você tem uma jornada que fica muito clara para mim do ponto de entrada até o ponto de saída. E ela é realmente uma crescente, uma ascendente, né? Você fez uma trajetória de sucesso e a gente vê também isso pelas falas e pelos depoimentos que você recebe também, inclusive nessa comunicação que você fez recente, né? Pelas pessoas que atuaram com você, pelos seus clientes internos, pelos seus clientes externos e por aí afora. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Empregabilidade num cenário de início de ano, 2025, um ano que muitas pessoas têm os seus desafios, muitas pessoas estão aqui agora repensando carreira, muitas pessoas estão agora em momentos de transição de carreira, muitas pessoas estão agora, acabaram de receber uma comunicação de que já não fazem mais parte da empresa, enfim, diversos cenários. Os jovens entrando, as novas gerações. Queria te ouvir falar um pouco do seu ponto de vista sobre empregabilidade, nesse contexto que você traz para a gente. Eu observo que, às vezes, as pessoas querem que a gente dê uma receita de bolo. E não existe uma receita de bolo, até porque cada um de nós é diferente. Não existem dois seres humanos iguais, nem gêmeos são iguais. Então, é claro que o caminho de cada um vai ser trilhado de maneiras diferentes. Mas eu acho que tem alguns pontos que a gente sempre precisa pensar, né? Importantíssimo o autoconhecimento. Às vezes as pessoas não valorizam esse aspecto. Mas se você não se conhece, não sabe realmente o que você quer, o que você gosta, o que você não quer, o que você não gosta, Excelente. Você acaba se colocando em situações que não são sustentáveis ao longo do tempo. Eu entendo que, às vezes, a pessoa está desempregada e, naquele momento, ela precisa de alguma atividade que lhe dê o ganho para pagar as contas. Perfeito. Ok, mas eu acho que isso tem que ser transitório. Enquanto ela está ali ganhando, entre aspas, o pão de cada dia, ela tem que estar se esforçando para buscar aquela posição que realmente ela vai se sentir realizada, que ela vai colocar todas as competências dela em prol de si, da sua carreira e da empresa, porque senão isso leva à doença mental, a saúde mental vai para o ralo. Que é a insatisfação. Isso. A desmotivação. Né? A desmotivação. Isso. Até a perda da confiança, da autoconfiança, a gente sabe disso. Então, o que você está falando faz tanto sentido, porque quem nunca se viu, né? Eu estou com 55 anos, né? Na minha jornada também. Quem nunca viveu momentos em que precisasse reavaliar, passar por algum momento de busca, eu estou aqui por algum momento de decisão que me levou a uma saída de uma empresa, independente do motivo, mas eu preciso recomeçar e me preparar para isso. E é bacana que eu já vou fazer um link com uma pergunta que já traz a Patrícia para a nova jornada dela, né? Que eu acho muito interessante, que você viveu uma história, viveu uma jornada em RH, atuando inclusive em vários desses subsistemas, em várias das etapas, né? Lembrando a etapa de entrada numa empresa, que pode ser chamada de recrutamento, seleção, onboarding, alguns chamam, né? A etapa de, uma vez lá dentro, você se desenvolver, treinamento, desenvolvimento, é um pilar. E a etapa de transição, que podem ser movimentos internos ou externos. Eu me movimento para crescer dentro de uma empresa, eu posso me movimentar para sair de uma empresa, sendo uma saída por decisão da empresa ou por decisão minha, né? Então, eu penso que você transitou nesses horizontes todos e queria te ouvir nesse próximo passo. Quando você olha para o seu próximo passo de transitar, de mover, né, essa energia, né, a gente se encontra muito nesse lugar, né, Patrícia? Sim.
o que vem na sua cabeça, né? Qual é a expectativa? Qual é o seu objetivo? A gente pode até falar antes do objetivo. Qual a sua motivação para fazer essa transição de carreira, Patrícia? Pois é, essa transição ela foi muito pensada. Aliás, eu sou assim. Eu não tomo nenhuma decisão. Não pensei, vou no impulso. Não faço. Eu sempre penso muito, planejo, estruturo, penso no plano A, B, C, Perfeito, enfim, para que eu diminua o risco de não dar certo. Então, foi lá na época da pandemia que eu comecei a pensar, não, daqui a 5 anos eu quero deixar de ser CLT para ser PJ, para trabalhar por conta própria. Né? Muitas pessoas falaram, você é louca, que coragem, como que você vai jogar toda uma carreira para o alto, é um pulo no escuro, você não sabe no que vai dar. Ok, eu me preparei para isso. Né? E me preparei como? Estudando. Perfeito. Então, eu fiquei estudando muito. Todos os anos eu fazia 1 a 2 cursos para me atualizar, para entender o mercado. Fui falando e comecei a falar com as pessoas. Olha, daqui a 5 anos eu vou sair, daqui a 4 anos eu vou sair. E aí o pessoal, você vive falando isso? Ok. Isso era uma forma de comunicar às pessoas para que elas se habituassem. E para mim também, para que eu estivesse cada vez mais convencida de que esse era o meu caminho. Era o seu caminho. E no momento de sair, eu disse, estou certa de que esse é o momento que eu deveria fazer essa transição. Né? E você me perguntou sobre motivação. Né? Então, assim, primeira coisa, equilíbrio da vida pessoal e profissional. Eu sempre fui muito dedicada ao trabalho, sempre muito comprometida, sempre coloquei... Eu arrisco até a dizer que eu sempre coloquei a minha vida profissional em primeiro plano e eu planejava a minha vida pessoal e familiar em função dos meus compromissos profissionais. E aí chega uma hora que eu falei, não, agora eu preciso me priorizar. Eu preciso priorizar a minha família, meus amigos, a minha saúde, mas sem deixar de trabalhar. E trabalhar como? Aquilo que eu disse no início da nossa conversa, colocando ao dispor das pessoas todo aquele conhecimento que eu acumulei, toda a minha experiência. Eu sei que tem muitas pessoas que estão em outros estágios da vida e que não têm todas as informações que eu tenho hoje. Então, eu acho que eu tenho o dever de compartilhar, já que eu tive a oportunidade de estudar tanto e continuo estudando. Nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente compartilha, o conhecimento se multiplica e ele retorna para você de alguma forma. Perfeito, então, essa é a minha maneira de pensar. Muito bacana, até me encontra muito aí, eu me vejo muito nas suas palavras, porque esse programa aqui, esse espaço, né, do Ana Conecta Podcast, ele nasceu exatamente desse sentimento que a Patrícia traz para a gente como motivação. O que nos motiva? O que motivou a Patrícia lá no início da carreira dela em RH a fazer a transição, a dar o primeiro passo para um dia você se apresentar naquela oportunidade de assistente do diretor de RH, que foi por aí, na tua narrativa, né? Ela ter vivido essa jornada, ela ter mergulhado, aprendido tanto, né? Trocado, contribuído, influenciado tantas pessoas, tantas decisões, tomado muitas decisões, né, Patrícia, sobre isso também. E aí, em determinado momento, ela decide, planeja, é um ponto muito importante que eu gosto de destacar na fala da Patrícia, o quanto ela pensou, o quanto ela avaliou antes de dar o passo. Então, ela planejou, ela começou a fazer um planejamento, criando estratégias para fazer esses movimentos. Não é algo que do dia para a noite a gente vira e é amanhã, ou é hoje. É algo que você realmente precisa planejar e se informar e se comunicar, né, Patrícia? Se munir do máximo de informação possível, informação de qualidade, séria, competências, né, que você possa ouvir para te apoiarem nesse planejamento.
Então, eu vou resgatar uma palavra que a Patrícia trouxe lá no início da fala dela. Nesse momento, você vai utilizar essa capacidade, essa característica que foi desenvolvida, e ela que é o autoconhecimento. Então, eu sei o que eu quero, palavras dela, eu sei o que eu não quero, e eu sei que eu devo, né? Eu sinto o impulso, a vontade de me dirigir para determinado caminho, mas só quando eu ouço a mim mesma, só quando eu estou com foco em mim. Sim. Né, Patrícia? Eu resgato o autoconhecimento. Então, ela navega, ela transita e é um movimento muito parecido com o meu, né? Porque eu também fiz esse movimento de olhar para essa história. No meu caso, eu passei 39 anos em vários ambientes corporativos, em tecnologia, e eu disse em determinado momento, pensei, senti no coração, é hora de pegar essa bagagem, colocar aqui, né, num lugar de muito respeito, muita honra, e usar essa bagagem como recurso para apoiar as pessoas no seu desenvolvimento numa próxima etapa que eu quero desenvolver. Com muito estudo, com muita responsabilidade, porque é sobre isso aqui, a gente vai falar mais disso, é que eu me preparo para essa nova etapa. Eu tenho 55 anos, a Patrícia é uma pessoa sênior como eu, e a gente está falando de transição de carreira. Uma transição pensada, uma transição compartilhada com amigos, familiares, pessoas queridas que nos apoiaram, né, nesse pensamento, e uma transição muito bem pautada na missão que a gente entende que quer desempenhar. Eu trago para isso uma pergunta que faz todo sentido a gente conectar, porque a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de transição, a gente falou de decisões importantes, falou de aproveitamento da nossa bagagem, do nosso aprendizado, mas numa forma de colocar isso a serviço das pessoas. Então, eu olho para a Patrícia, consultora. A gente pode se chamar de consultora nessa nova fase, a gente pode se chamar, gente, de uma profissional especializada em RH, se ela quiser. Eu, especializada em tecnologia, telecomunicações, se eu quiser. O nome pode ser aquele que a gente definir e concordar, né? Mas o importante é a bagagem, é o conhecimento. E a proposta da gente seguir estudando, se desenvolvendo. Então, hoje, o mundo vive... Eu gosto muito de trazer essa conversa para lugares também onde a gente se conecta com as novas gerações. Sim. Porque nós estamos aqui no meio de uma geração que hoje a gente já tem uma jornada 50 a mais, a gente já tem uma visão de mundo, muita experiência, né? Mas tem novas gerações batendo aqui na porta, na chegada. O mundo vive hoje um convívio, vive a união de até 5 gerações dentro de um ambiente de trabalho. E aí eu vou fazer a próxima pergunta baseada nisso, né? Qual é a sua perspectiva, Patrícia, o seu olhar sobre essa chegada dessas novas gerações? Vendo tudo que você viu, vivendo tudo que você viveu em RH, em até outros tempos, quando a gente fala e remonta ao início da sua jornada, passando pelo meio, são tempos diferentes, né? Sim. Eu gosto de falar sempre isso do tempo. Eles não são melhores nem piores, eles são só diferentes. Sim. São só tempos diferentes. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós somos privilegiados, em que temos uma transição de gerações, estamos fazendo parte dessa história com tantos recursos Sim. ao nosso alcance. Como que você vê
na visão do RH, vamos trazer a sua visão de RH, independente se ela estava na jornada anterior sua como ambiente corporativo e transita com você agora para os ambientes novos, né, que você vai navegar, mas é sobre a sua visão de como essa nova geração ela percebe e pode ser percebida. Ela percebe o valor do trabalho, do jeito que ele está posto, na forma que a gente conhece, que ele está posto, e como essa geração é percebida por esse trabalho. São duas perguntas, né? Então, a gente pode simplificar colocando o seguinte: como é que o RH percebe essas pessoas, uma visão de RH especializada que você é, e como essas pessoas jovens, gerações novas, percebem os ambientes das empresas ou percebem o RH. Esse é o olhar que eu queria ouvir de você. Os mais jovens hoje, as expectativas são completamente diferentes dos profissionais mais experientes e maduros. No passado, a gente via muita gente entrar numa empresa, ficar a vida inteira e se aposentar e sair, e felizes da vida. Eu já observo que as novas gerações elas têm ambições diferentes. Perfeito. Então, eles querem sim aprender, eles querem sim conviver, mas o período de validade deles, assim, entre aspas, é bem menor. Então, eles não têm tanta paciência de aguardar o ritmo da empresa. Então, quando eu estou falando isso, eu estou me referindo, por exemplo, a promoções, a uma carreira mais rápida. Existem empresas que têm um ritmo mais devagar, mais cadente. Perfeito. E que exigem mais experiência, mais desenvolvimento para promover. E quando eu falo de promoção, é promoção de cargo e salário. E o que eu observei, pude observar na minha experiência, são jovens que chegam, ficam períodos mais curtos, de 1, 2, 3 anos já é muita coisa, e eles acabam saindo, às vezes, para outras posições que lhes interessam no mercado, ou até mesmo para empreender. Olha que interessante. Pois é. Eu vejo muitos jovens encurtamento da jornada. Sim. Eles não vão esperar 27 anos como eu para dizer agora eu quero empreender. Não. Perfeito. Eles se sentem capazes e seguros para empreender. E eu vi alguns casos, e eu acho interessante porque o jovem, em geral, ele é solteiro, ele não tem família. É o momento de arriscar. Ele arrisca e, se der certo, a carreira dele, a vida profissional dele, vai ter um desenho completamente diferente daquela que ocorria, eu não diria nem há tantos anos atrás, há 5, 10 anos atrás. Porque eu considero o período da pandemia um marco que mudou a forma de trabalhar, que mudou a dinâmica do trabalho. A gente teve que, em pouco tempo, se reinventar para poder dar conta do trabalho naquele período. Isso se refletiu no período pós-pandemia. Então, eu acho que os jovens estão mais preparados para essa rapidez na resposta, para essa flexibilidade, para essa adaptabilidade. Eu já vi pessoas mais sêniores reclamando. Mas esses jovens e tal, eu só vejo vantagem em ter equipes diversas. Se você pode mesclar profissionais com mais experiência com menos experiência, é excelente. Porque certamente um tem que aprender com o outro. É uma troca. E uma troca muito produtiva. Eu acho que realmente é um diferencial competitivo ter uma equipe diversa. Perfeito. E se a gente olhar por uma perspectiva de envelhecimento global, gosto muito da sua fala, porque ela é muito centrada naquilo que a própria realidade que a gente está vivendo, ela nos pede. Grupos diversos, grupos que sejam, equipes que sejam mescladas, que são multiculturais, multigeracionais, multidisciplinares,
eu entendo e tenho visto vários movimentos, inclusive práticos, de projetos reais, né, que eu tenho a alegria de participar, ou que eu vejo de parceiros, amigos e cases, né, que eu estou sempre estudando e lendo esse movimento do mundo, do mercado, você sabe que eu adoro, né? É muito interessante o poder dessa construção coletiva, dessa inteligência coletiva. Então, eu sempre serei a pessoa, Patrícia, nós já tivemos algumas conversas sobre isso, né? Sim. Que vou estimular a melhor apropriação, seja por empresas, seja por instituições, seja por organizações, dessa diversidade, dessa pluralidade, né? E somar mesmo as ideias, as histórias, as perspectivas, os contextos das pessoas. Existe muito poder nisso. E onde eu conecto com o envelhecimento global, que é uma tendência bastante acelerada, os dados estão aí, os números estão aí, os países que já despertaram para isso há mais tempo, o Japão é um deles, acho que é um bom exemplo, todo mundo acompanha o que o Japão está fazendo em termos de iniciativas lá na frente para começar a se apropriar dessa população sênior de uma forma mais estruturada e massiva, mas também olhando para os jovens, olhando para as gerações novas. Como é que a gente trabalha essa conexão entre esses dois momentos, entre esses dois perfis dentro das empresas, né? Então, eu sempre vou apoiar, assim, é uma bandeira que eu defendo mesmo, a das trocas e a da conexão entre as pessoas dentro das empresas, dos ambientes, para que a gente possa olhar para essa tendência que está aí. Ah, a população está envelhecendo, mas espera aí, olha o que a Patrícia acabou de dizer. O público jovem, a nova geração, tem pressa. E tem um outro perfil de desejo, de expectativa de carreira. Eles estão acelerando a carreira empreendedora, por exemplo. Pessoas jovens estão passando 3 anos, 2 anos numa empresa, e para eles isso já pode ser a experiência que eles precisavam obter, escolhas. Mas o que eles estão enxergando que a gente como empresa, sociedade, pode estar perdendo de oportunidade de se apropriar? Acho que vale muito essa reflexão, Patrícia. E aí eu conecto para a próxima pergunta aqui na nossa conversa, que essa, Patrícia, é uma demanda que está na mesa. O que as empresas podem fazer para receber, desenvolver, estimular e valorizar todas as gerações, mas principalmente as novas gerações? É uma demanda. Ela está quicando na mesa de todo mundo nesse momento. Patrícia transita, e aí eu quero te ouvir, né? Com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, como a Patrícia pode ajudar esse tipo de demanda e outras? Porque eu também quero ouvir falar dos seus novos passos, daquilo que você puder, porque você tem a sua estratégia e a confidencialidade precisa ser respeitada, é segredo de sucesso, né? Mas aquilo que você pode já divulgar, o que a Patrícia, nessa nova etapa dela, pode apoiar com esse tipo de demanda? Tanto organizações quanto instituições, e aí a gente pensa em escolas, centros de educação, enfim, tem tantas, né? As startups que estão chegando, é uma forma de dizer, elas estão se fortalecendo no conceito de startup por conta do modelo acelerado de resultados e impacto. Como que você vai atuar para ajudar a apoiar nessas demandas que a gente tem hoje no mundo, na sociedade, em relação ao trabalho? Eu, quando pensei em trabalhar como PJ, né, e quando eu criei a minha empresa, eu pensei em trabalhar desde o jovem, que está com dificuldade de fazer uma opção profissional. E até outro dia eu escrevi um pouco sobre isso. Às vezes é mais fácil para o jovem dizer: o meu pai é advogado, você é advogado. Ou eu tenho um tio que é médico, eu vou ser médico. Ou ele fica um pouco perdido e opta por uma carreira em função da nota que ele tirou no Enem, por exemplo.
Essas escolhas às vezes dão certo, mas às vezes não dão certo. Perfeito. Né? E aí o jovem acaba pulando em várias universidades até achar a verdadeira vocação dele num processo de ensaio e erro. Perfeito, essa leitura. Então, Perfeito. acho que eu posso ajudar no sentido dele se conhecer, realmente definir o que interessa para ele, o que não interessa, sem preconceitos, porque às vezes um filho chega e diz assim, eu vou ser músico, e o pai torce o nariz, mas e aí, se ele for um excelente músico? Eu sempre pensei que quando você faz o que gosta, você fatalmente vai ter sucesso. Não importa qual é a carreira. Agora, quando você faz o que não gosta, nem sempre você vai ter sucesso. Porque acaba se tornando um fardo que você vai empurrando ao longo da vida e a prestação de serviço que você faz não tem a qualidade que talvez as pessoas esperem. Né? Pensei também e estou trabalhando com transições de carreira, porque há pessoas que estão infelizes, né? E querem repensar se movimentar. A carreira, talvez dentro da própria empresa, fazer uma movimentação interna ou partir para outra. Outra coisa interessante é um programa pós-carreira. Excelente. Que eu trabalhei na última empresa em que eu estava, que é justamente essa preparação, porque eu acho que se preparar para sair de uma empresa, se aposentar, fazer o que seja, você precisa se preparar financeiramente, psicologicamente, você precisa estruturar um plano para o que você vai fazer depois. Perfeito. Eu conheço pessoas e vi pessoas na minha família que se aposentaram, pararam de trabalhar, absolutamente não tinham nenhuma atividade e ficaram doentes. Então, eu penso muito nisso. E também, se a gente pensar no envelhecimento da população e o fato de que nós estamos vivendo cada vez mais, a gente tem que pensar que a nossa vida produtiva vai esticar. Né? A gente está com uma pirâmide aí populacional que está quase 50-50. E aí, só os jovens vão trabalhar. Em breve ela vai alcançar, né, esse patamar. Quem vai segurar, né, a produtividade do país? A gente vai ter que dividir. Muito bem. Né, ótimo ponto. Essa questão aí, porque só os jovens não vão dar conta. Então, eu acho... nem só os sêniores. Pois é, então, por né? isso que... Os polos sozinhos, eles não vão dar conta, a gente precisa... Essa conexão, esse equilíbrio é a saída. Então, eu acredito que pensar em carreira, a gente tem que pensar o tempo inteiro. Quando eu falei dos meus 27 anos, parece que eu passei 27 anos numa empresa e nunca me pensei em sair dela. Não teve momentos em que eu me senti infeliz, em que eu testei o mercado, em que eu ouvi convites, mas todas as vezes eu colocava na balança para saber, é melhor sair ou ficar. O que eu ganho, o que eu perco. E a cada momento que eu colocava na balança, eu decidia ficar. Então, assim, também não foi uma decisão do início ao fim. Eu repensei, eu duvidei, eu tive dúvidas. Houve momentos em que eu disse, será que não é melhor eu ir para o mercado e aí acelerar a minha carreira? Mas eu, francamente, lhe digo hoje que eu não me arrependo do que eu fiz, eu acho que eu trilhei o caminho certo. Eu sou muito feliz sobre o que eu deixei de legado e eu sei que essas histórias vão ser cada vez mais raras. Mas é bom a gente contar. Ou não, né? A gente está num mundo em transformação e é o mais bacana, assim, que eu admiro a abertura de possibilidades, né? Se a gente olhar para um contexto Europa, as pessoas, a grande maioria das pessoas sêniores, né? A gente pode falar aí de 50 a mais, 60 a mais, eles tiveram uma única oportunidade de trabalho a vida inteira. Trabalharam na mesma empresa, ainda que em posições e em funções diferentes, né, em ofícios diferentes, mas no mesmo ambiente corporativo. Olha que interessante, se nós olharmos o cenário europeu, né? Hoje isso começa a mudar, mas começa a mudar pelos jovens
que trazem também essas novas características que a Patrícia trouxe aqui. Se nós olharmos para um cenário Brasil, a gente já começa a perceber que universos onde as pessoas começam a empreender mais cedo na carreira também começam a ser ampliados. Olha que interessante isso, né? A Patrícia, ela tomou a decisão de fazer a virada, de fazer a transição nesse momento. Mas, no cenário Brasil, tem pessoas que já tomaram uma decisão de fazer uma transição, se a gente colocar um patamar de idade dela, antes do nosso momento. Sim. Meu foi há 3 anos atrás, a Patrícia fez no final do ano de 2024. Então, esse movimento começa a ser acelerado. Isso é interessante. Então, eu gosto muito de olhar as possibilidades, e elas são muitas. Então, a Patrícia falou aqui que ela vai atuar como consultora, ela vai atuar como uma orientadora vocacional, e aí buscando toda essa base de psicologia, né, que foi o primeiro passo da Patrícia, né, do ponto de vista de carreira. E olha quanta coisa desses saberes que acabam se conectando. Sim. Nunca foram saberes desconexos, né? Muito pelo contrário. Às vezes, e principalmente os jovens que me trazem, né, as questões deles nas minhas mentorias. Mas eu estou fazendo um trabalho aqui que não tem nada a ver com aquele trabalho. Uma outra pessoa adulta também, já nos seus 37 ali. Não, mas eu estou fazendo uma transição que eu aceitei um trabalho temporário, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso aqui não vai me somar em nada. Todo saber, ele é valioso. Sim. E é incrível como, nesse nosso momento de transição, hoje eu estou conversando com a Patrícia aqui, e olha, gente, quando a gente conversa, surgem muitas ideias, a gente já tem várias aqui, né? Tudo remonta e busca a nossa base de conhecimento e de experiência. Então, eu gosto muito de falar que a jornada, o caminhar é muito valioso, né? Até mais do que qualquer ponto de chegada, né? Porque a partida é lá onde a gente começou tudo. Mas um ponto de chegada, porque eu quero uma promoção, eu quero virar presidente, eu quero, sei lá, ser premiado, ganhar um Nobel. A jornada, o caminho, é uma soma de saberes que é muito incrível quando você para e, se você participa de uma rodada de conversa, seja ela profissional ou leve entre amigos, ou num ambiente de um evento, onde você está numa roda de conversa, né, de uma palestra, um evento, é impressionante como você consegue buscar aqueles conhecimentos e eles se apresentam ali de uma forma incrível, linda, sabe? Que uma coisa vai apoiando a outra. E aí você pensa, aquela experiência que eu pensei que não fizesse nada, né? Não tinha nada a ver com aquele momento, como me apoiou em futuros, né, possíveis. Então, eu olho aqui para o movimento da Patrícia, dando parabéns pela jornada, né? E falando também das possibilidades. Então, Patrícia, a gente olha aqui para a nossa audiência, né? E eu gosto de provocar ideias, sabe, gente? Eu gosto mesmo de provocar ideias. A Patrícia já me conhece um pouquinho. E eu quero falar aqui com a nossa audiência, né? Eu quero colocar algumas ideias em quem está vendo a gente. Estou falando aqui com o Lucas, com o Luiz, que estão aqui no estúdio com a gente, né? No Estúdio Now, que a gente está conhecendo, né? Com muito, muito carinho aqui deles. E quero colocar ideias para essas pessoas, empresas que estão vendo a gente agora, parceiros, né, da Patrícia, de trabalho, de jornada. Como é que dentro da sua, do seu contexto hoje, das demandas que estão aqui, pipocando na sua mesa hoje, uma consultora, uma pessoa, melhor dizendo, né? Eu não gosto muito de me pegar em nomes, né? Porque eu acho que a gente tem tantas opções e oportunidades e possibilidades, mas como é que uma jornada, uma bagagem como a da Patrícia, poderia ajudar você hoje nessa situação A, nessa situação B, nessa situação C? O mundo se abre para um cenário, por exemplo,
do Talent as a Service, do inglês, que traduzido aqui para o nosso idioma, ele diz, é um serviço, né, que eu coloco sob medida, sob demanda, baseado nos meus conhecimentos, no meu mapa de conhecimentos e de vivências e experiências. Eu gosto de deixar isso aqui para a gente pensar. A Patrícia, eu sei que ela está aberta, ela vai deixar os contatos dela aqui no final, para que quem quiser possa contactá-la, possa entrar em contato. Eu também vou ter o maior prazer, quem quiser mandar aqui no canal, é só acessar aqui o nosso canal, mandar uma mensagem, um direct no Instagram, e pensar e co-criar ideias, né? O que a gente pode fazer junto? O que a Patrícia pode somar e pensar, sendo que ela tem uma bagagem assim imensa de coisas que ela viveu, de situações que ela precisou tomar decisões e que às vezes não estão dentro das empresas hoje por muitos motivos. Sim, estruturas são totalmente reduzidas por muitos motivos, não vamos entrar em julgamentos aqui, você conhece bem o movimento, né, as dinâmicas das empresas, das organizações, mas eu lanço aqui a pergunta, tá? Lanço mesmo, porque existe uma pessoa que eu vejo assim como eu atuo, a Patrícia, ela está colocando muita experiência a serviço. Né, Patrícia? Muito conhecimento. E eu vejo, assim, é um dos momentos da vida inteira, é onde a gente está mais produtivo, Patrícia. De verdade, eu tenho sentido isso no meu dia a dia, né? Onde eu estudo, onde eu penso, onde eu crio soluções. Então, é para esse mundo que a Patrícia está chegando, né? Nesse mundo que a Patrícia está chegando. Então, eu gosto de abrir sempre nos meus episódios aqui com meus convidados e convidadas para colocar esse pensamento aí para a nossa audiência. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, Patrícia. A audiência é sua, Patrícia. Ok. Na verdade, eu acho que quando a gente está no mundo corporativo, a correria do dia a dia, às vezes, não nos dá tempo suficiente para parar e pensar em todas as possibilidades que a gente teria para cada situação que se apresenta diante de nós. E quando você começa a trabalhar por conta própria, você tem a posse do seu tempo, a posse da sua agenda. Então, você pode se programar de uma maneira muito mais eficiente para realmente se debruçar em cada caso, estudar, procurar a melhor solução para cada cliente. E como eu já falei, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Então, eu acho que o lifelong learning, para mim, faz total sentido. A gente não pode mais parar de estudar. Já foi o tempo que a gente... Não é uma opção. Não é mais uma opção. A gente saía da universidade e dizia, pronto, acabou, estou pronta, agora vou trabalhar. Isso não existe mais. Perfeito. Né? Todo dia tem uma novidade. Né? E até para que a gente possa conviver com a nova geração de uma forma harmoniosa, é preciso que a gente esteja atualizado. Conheça, né? Conheça, exatamente. Então, eu acho importantíssimo isso e acho que a vida do consultor permite que ele dedique mais tempo aos seus clientes com soluções mais customizadas, vamos dizer. Perfeito. Tá? Eu adoro sob medida, adoro, sob medida, Uhum. construída para aquele contexto personalizado, né, Patrícia? Acho que é um dos maiores valores agregados, né? Eu poderia chegar aqui e falar de um portfólio de prateleira, produtos de prateleira. Eu acho que isso não funciona. E que bom te ouvir, né? Porque você vem de uma estrada, né? E isso é muito importante, gente. Eu vou chamar a atenção para esse ponto que a Patrícia fala. E aí é para todos nós, né? É todo mundo aqui querendo aprender, querendo crescer e se desenvolver e gerar bons resultados e fazer essa sociedade crescer. Eu acho que todo mundo está imbuído nesse espírito. Mas o que ela fala é uma coisa que eu vejo na prática, né? Nessa minha atuação de 3 anos também, nesse mundo do empreendedorismo, eu tenho visto isso. Empresas, pessoas, eles querem
Aqui está a Patrícia, que acabou de sair de uma grande indústria. Eles desejam soluções que sejam absolutamente aderentes aos contextos que eles vivem. A prateleira existe, a prateleira, por exemplo, eu venho de indústrias tech. Existem soluções que são soluções sistêmicas, que são base, né? Que são frames de trabalho e faz todo sentido. Mas, no novo mundo, elas já permitem agregar novas aplicações. E as novas aplicações permitem as grandes novidades, as facilidades, a agilidade, né? Enfim, desse novo mundo que a gente vive, que eu digo sempre que ele é humano digital, que a gente também vive nessa jornada, né? Então, acho bem bacana destacar o que você falou, porque solução de prateleira versus solução customizada. Porque quando a gente fala de empresa, eu penso em pessoas. A empresa não é um prédio, uma casa, um local. Ela é feita de pessoas. Perfeito. E quando eu penso em pessoas, eu penso em desenvolvimento. Então, eu acho que a gente precisa pensar em soluções customizadas, porque as empresas são diferentes, as pessoas são diferentes, estão vivendo momentos diferentes. Perfeito. Então, existe uma espinha dorsal que a gente segue, mas existem detalhes que precisam ser pensados caso por caso, empresa por empresa, pessoa por pessoa. Perfeito. E isso é tão importante, né? As soluções customizadas, as soluções de prateleira, num cenário em que o mundo do trabalho se transforma. É uma área que eu adoro também, estudar, explorar, principalmente com olhares de perspectivas futuras, da educação de futuros, né? Então, novas possibilidades se abrem, inclusive para os ambientes corporativos. E isso, gente, reformata os modelos de trabalho que estão postos hoje. E que bom, porque isso vai permitir esse movimento que vem se intensificando das empresas também acessarem profissionais pontualmente, porque aquele profissional, aquela profissional tem uma entrega, tem um valor agregado muito importante para aquele assunto, aquela demanda naquele momento. Isso cresce, significa que também esse mundo do empreendedorismo também está sendo impulsionado. Isso é bom para todos, porque quando o empreendedorismo cresce no mundo, é só olhar os dados, né, os indicadores, a sociedade cresce, o PIB cresce, Produto Interno Bruto cresce, tudo cresce em termos de resultados, em termos de melhora. E isso é muito bacana, que eu treino o meu olhar para enxergar um pouquinho lá na frente. Se esses movimentos acontecem hoje, caramba, como será que eles vão estar ali na frente? Então é para a gente pensar, reflexões que a gente quer deixar, né, Patrícia? Eu queria fazer um combinado aqui com a Patrícia. Eu tenho algumas perguntas da audiência. É uma novidade. A gente trouxe uma novidade, que são perguntas da nossa audiência, perguntas de pessoas que estão aqui super interessadas na experiência, na fala, né, na voz da Patrícia. E eu vou abrir esse capítulo para a gente fazer agora e depois a gente vai fazer um encerramento com suas considerações, sua mensagem final. E aí a gente encerra, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos começar as perguntas da nossa audiência. Gente, inovação, novidade, criatividade, vamos lá. A primeira pergunta, ela toca, Patrícia, sobre transição de carreira. Sim. Faz sentido, no início do ano, a gente falar de transição de carreira. A gente sabe que acontece ao longo do ano inteiro, né? Mas início de ano tem um marco especial, porque é um ciclo que se abre, é uma página em branco que se abre para a gente começar a escrever. Então, a pergunta que eu trouxe aqui, de uma executiva de tecnologia, de iniciais CR. Quero só agradecer a pergunta dela, que foi muito bacana. Olhando agora para a sua longa trajetória, você consegue identificar algum outro momento que foi adequado
e que naquele momento você deveria ter feito a sua transição de carreira? Ou seja, você lembra de algum momento lá atrás em que você poderia ter feito essa transição antes, se você assim o quisesse? Pois é, como eu já falei um pouco, durante a minha trajetória, houve alguns momentos em que eu pensei, será que eu devo continuar aquilo ou não? Mas eu não pensava em trabalhar por conta própria, em empreender. Eu pensava em mudar de empresa. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que essa decisão de empreender, de fazer essa transição mais radical, né, veio no momento, como eu já falei, da pandemia. Perfeito. Eu acho que foi um momento de reflexão para todo mundo. E eu comecei a me sentir segura o suficiente para dizer, não, eu estou pronta para uma nova etapa em que eu vou atuar profissionalmente de uma maneira diferente. Eu hoje estou sob as asas de uma empresa, né? Perfeito. Com toda a segurança de salário e benefícios e tal, e eu vou partir para um momento em que eu vou ser, entre aspas, dona do meu nariz. Perfeito. Né? Então, eu acho que eu fiz a transição no momento certo, não que não tenha passado antes pela minha cabeça, mas não dessa forma, uma transição dessa forma. Ótimo. Então, a gente agradece aqui a pergunta, né? Com certeza. E a gente passa para a segunda. A Ana Andrade é executiva de vendas e relacionamento com clientes. Ela faz a seguinte pergunta: qual a maior fortaleza a ser encontrada em um perfil na entrevista? E que diferença isso traz para uma possível contratação? Uma pergunta que todo mundo está de olho, hein, gente? Pois é. Né, Patrícia? Olha, é difícil generalizar. Tá? O que eu posso falar de entrevista e o que eu observei na minha experiência, primeiro, eu acho que tem pessoas que já se desabilitam para as posições antes mesmo de começar a entrevista. Perfeito. Porque não se preparam. E quando eu falo de preparação, hoje você abre a internet, você vai lá e que empresa é essa? Quem trabalha aqui? Entender um pouco de onde você está querendo colocar o seu pé. Né? Que empresa é essa? Será que tem a ver comigo? Faz fit? Dá match comigo? Perfeito. Os valores dessa empresa, a cultura organizacional tem a ver comigo? Então, quando a pessoa chega e não... Eu já entrevistei pessoas que não sabiam até o cargo a que estavam se candidatando. Então, isso para mim isso diz já muita elimina, coisa. Né? Outra coisa que eu acho super importante numa entrevista é não mentir. As pessoas acham que o entrevistador não percebe, só que um entrevistador experiente percebe quando é mentira. Isso também é muito desagradável. Não adianta você falar que você tem conhecimento de algo que você não tem, porque se por acaso você for aprovado e vier a trabalhar naquela empresa, rapidamente aquilo vai ficar evidente. Será testado. Será testado. Eu acho que não saber não é um problema. Eu sempre falei isso para a minha equipe. Não saber não é um problema. Eu acho que a vontade de aprender é importante. Eu acho que você pode até numa entrevista falar, não, eu não tenho conhecimento suficiente, o meu conhecimento é básico, mas eu estou disposto a aprender. Vocês querem investir em mim? Eu acho isso uma ótima resposta. Excelente. Tá? Então, dependendo da empresa e do perfil, a gente vai observar o candidato para fazer a melhor escolha. E eu sempre digo que a melhor escolha nem sempre é o profissional mais preparado tecnicamente. Porque sempre que eu fazia uma entrevista de recrutamento, eu pensava assim, eu consigo ver esse profissional naquela equipe. Ótimo. Ele vai se integrar, ele vai conseguir se relacionar bem com aquele gestor, ele vai trazer algo a mais para essa equipe, ou ele vai chegar e vai criar uma desarmonia. Então, eu acho isso é muito importante, né, Patrícia? Porque uma escolha errada é perda de tempo para a empresa e para o profissional. Porque ele vai vir, não vai dar certo, ele perdeu tempo e nós também. E a empresa também. Perfeito. E, às vezes, você fala de um ponto, de um critério que é o tempo. Mas isso também se traduz em custo, investimento. Sim. Né? Em dinheiro também. Com certeza. Se essa escolha, eu venho observando e estudando
os movimentos das áreas de recrutamento e seleção com relação até o uso, utilização de recursos tecnológicos, como a inteligência artificial, para apoiar nessa primeira triagem, para evitar, por exemplo, que pessoas cheguem numa entrevista e nem saibam qual é a vaga, Sim. nem saibam qual é a posição. Pelo amor de Deus, né, gente? Básico. Esse é o básico, né? Mas, enfim, você tem uma história aí, a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas eu olho também, eu queria fazer uma pergunta de carona na pergunta da Ana, que eu acho bem importante aqui para o nosso público. Sim. E aí eu queria ter a tua visão, que é a seguinte, porque essa pergunta me chega para as pessoas, né, que eu mentoro, enfim, essa pergunta sempre chega. Quando é que eu devo me aplicar a uma vaga se eu não preencho todos os requisitos? Existe um percentual, 20%, 10% de requisitos não preenchidos é um limite? Eu acho que esse olhar é muito bacana, porque é uma dúvida que é recorrente nas pessoas, né? Até os altos executivos, né? Altas posições. Quando não aplicar e quando aplicar para uma posição? Se você tem gaps com relação aos requisitos descritos. Eu acho que um perfil bem feito, quando ele é publicado, ele fala de competências necessárias e competências desejáveis. Perfeito. Então, eu acho que chegar a quase 100% das necessárias vai te habilitar a estar muito perto daquela contratação. Perfeito. Tá? E as desejáveis, elas não são exigidas de cara. Talvez a empresa esteja disposta a investir naquele profissional, se lhe interessar, para que ele se desenvolva. Por exemplo, idioma. Inglês ainda é uma dificuldade. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, assim, as pessoas não se dão conta do quão importante principalmente se você quer trabalhar numa multinacional, você falar inglês. Excelente. É básico, não tem jeito. Então, é básico, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Que deveria ser obrigatória, né? E aí, quando a pessoa diz que é fluente, em geral, ela é intermediária e por aí vai. Isso, eu já vi muitas contratações na empresa que eu trabalhava sem ter o nível desejado, porém, com o compromisso do profissional que ele ia se dedicar a desenvolver o mais rápido possível. Perfeito. Então, isso é possível. Tá? Perfeito. Agora, outra coisa que é importante nessa questão de quando eu devo me candidatar ou não, será que eu tenho chance ou não, é importante a gente falar que essa escolha não é uma escolha fácil. Né? A gente, às vezes, está diante de vários profissionais tecnicamente muito gabaritados, mas que você detecta que o comportamento não está alinhado com a cultura da empresa. Fundamental. Eu já vi profissionais excelentes, com ótimas entregas, que foram desligados da empresa por questões comportamentais. Isso também é algo que as pessoas não prestam atenção e que deve ser pensado, né? Os soft skills precisam ser tão desenvolvidos quanto os hard skills. Perfeito. Excelente esse teu ponto. Só esse assunto dá um episódio inteiro. Com certeza, horas. E para a gente finalizar, eu tenho uma pergunta aqui de um jovem, uma nova geração, né? Sim. O Bruno Soares Marco Arthur é meu filho, né? Ele é graduando aí em psicologia e tem uma história também em ambientes de RH, né? Em áreas aí de psicologia organizacional. Ele faz a seguinte pergunta: como você entende a atuação do psicólogo atualmente dentro das empresas? Ela tem sido reconhecida? Você vê aí algum movimento de ter mais a presença desse profissional, até no momento e num contexto em que a gente mundo, né, a sociedade, sai de uma pandemia com altíssimos olhares e luzes sobre a saúde mental. Qual é a tua visão sobre a importância desse profissional dentro das organizações, Patrícia? Bom, eu sempre convivi com profissionais de RH cuja formação básica era psicologia. Quem em geral opta por ir trabalhar na organização tem um olhar diferente do psicólogo clínico. E eu acho que no momento que nós estamos vivendo, que nós temos inclusive leis agora, tem uma normativa
a 01, que fala de riscos psicossociais e que vai começar a inspecionar as empresas sobre isso, esse olhar sobre a saúde mental dentro do ambiente corporativo vai estar cada vez mais em foco. Eu acho que o papel do psicólogo, com um olhar mais humano, mais sensível, Perfeito. que consegue detectar, talvez, um início de alguma questão mental. Antecipar algo, exatamente. né? Ela vai ser cada vez mais importante. Perfeito. Tá? Eu sei que existem movimentos de empresas que pensam até em ter psicólogos contratados para dar suporte internamente. Começo a ver esses movimentos. Empresas maiores, existem empresas que mantêm ambulatório médico, dentistas. Sim. E eu acho que o psicólogo vai ser o próximo profissional a ser convidado a trabalhar em algumas empresas. Então, eu acho que é uma tendência de valorização. E outra coisa que eu tenho observado é a quantidade de jovens que estão optando por estudar psicologia. Incrível, né? Existe um movimento enorme nesse sentido. Eu acho que a demanda está chamando esses jovens para realmente entender mais, um pouco melhor o ser humano, com mais profundidade, com mais empatia. Muito bacana, muito bacana. Eu tenho um exemplo lá em casa que é bem isso. Ele se identifica muito. Então, eu quero agradecer a todos e todas que enviaram perguntas para a gente. Vou combinar aqui com a Patrícia, que eu ainda não combinei com ela. Vou colocar o convite aqui para ela, da gente, dentro do possível, responder, né? Vou pedir gentilmente para ela responder, e a gente publica aqui no canal as perguntas e respostas de quem enviou para esse episódio aqui. Vai ser um grande prazer a gente poder trazer luz para algumas dúvidas, algumas reflexões aqui que foram trazidas. Então, muito obrigada a quem participou. O nosso primeiro as perguntas da audiência. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas. E a gente vai para o encerramento aqui. Okay. Quero agradecer, né, Patrícia, que eu todas as vezes que a gente senta para tomar um café, a gente reserva pelo menos umas 3 horas, porque são muitas ideias e muita conversa. Verdade. Então, queria te agradecer muito você ter aceito aqui o convite. Entendo que a gente abre com chave de ouro aqui o nosso Ana Conecta Podcast. Ele está a seu dispor, por favor, essa casa é sua. Sempre que precisar, volte, né? Para a gente levar cada vez mais essa visão de um RH, que é um RH simples, né? É um RH que realmente entra com, como é que eu posso dizer aqui, depois dessa conversa que foi riquíssima com ela, com a proposta de apoiar desenvolvimento, apoiar crescimento, resultados, né? E não pode ser diferente. Sim. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Okay. E agradecer você, Patrícia. Eu é que agradeço mais uma vez por essa oportunidade de poder me mostrar aqui, que as pessoas conheçam um pouco do meu trabalho, do que eu gosto de fazer, do que eu posso oferecer a cada um de vocês. Tá? Eu estou escrevendo uma vez por semana no LinkedIn, quem quiser me acompanhar lá. Eu falo sobre carreira, sobre negócios, enfim. Também tenho perfil no Instagram, que depois eu vou passar para a Ana, para que ela coloque lá nos créditos. Tá? Também falando sobre temas pertinentes à carreira, reflexões. O meu intuito escrevendo é poder levar informação pertinente às pessoas, que agregue, que faça refletir, que faça com que as pessoas saiam daquele lugar e continuem as suas trajetórias de sucesso. Perfeito. Tá? Foi um grande prazer estar aqui. Adorei. E eu desejo muito sucesso para o seu podcast. Eu tenho certeza que você vai ter. Vamos, né? Você faz parte, está aqui já, parte da casa, te agradeço muito. E que a gente leve, né, Patrícia, para as pessoas esse tipo de vibração que a gente teve aqui. É uma vibração de história que inspira, história de vida aqui, de carreira, e um olhar de próximo passo, né? Cheio de energia, de construção. Isso é tão bacana, gente. Então, que venham muitos, e já temos uma agenda bacana aí, montada, de próximas pessoas que virão falar aqui. Não percam. Fiquem com a gente. Grande abraço.